Dia dos Amores é o mais célebre episódio dos Lusíadas. Luís de Camões oferece aos protagonistas um paraíso na terra. É a justa recompensa dos deuses para os marinheiros de Vasco da Gama. Mas para Camões, o paraíso é um local para celebrar os prazeres do corpo, o prazer do sexo. A cena é explícita. Um grupo de marinheiros arriba a uma ilha desconhecida. Estão cansados e com o desalento na alma. A ilha está repleta de jovens e belas ninfas que rapidamente sucumbem aos desejos irreprimíveis dos sôfregos machos. Oh, que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves, que iram nesta, que em risinhos alegres se tornava. Em 1572, sexo é, no entanto, uma palavra interdita. O corpo não é fonte de prazer, é antes objeto de castigo severo, de renúncia, de suplício. O Santo Ofício da Inquisição reina absoluto sobre as matérias da carne e do espírito. A luxúria conduz à tortura e à fogueira. Qual terá sido a reação do Santo Ofício aos versos de Camões? Frei Bartolomeu Ferreira, censor da Inquisição, escreve: Vi por mandado da Santa e Geral Inquisição estes 10 cantos dos Lusíadas de Luís de Camões, dos valorosos feitos em armas que os portugueses fizeram em Ásia e Europa, e não achei neles coisa alguma escandalosa, nem contrária à fé e bons costumes. 400 anos depois, o enigma persiste. A primeira edição dos Lusíadas foi uma espécie de milagre? O que permitiu a Camões obter da Inquisição um parecer elogioso para blasfémias tão provocadoras? De junho, o único feriado nacional que celebra o aniversário da morte de um poeta, Luís Vaz de Camões. É oficialmente o Dia de Portugal e Camões é o poeta oficial da pátria. Os Lusíadas é a sua Bíblia definitiva. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Poucos são os portugueses que não conhecem os primeiros versos dos Lusíadas. Mas quantos conhecem a obra de facto? Olhar para alguém lendo os Lusíadas num espaço público convoca uma ideia de estudo e dever a cumprir. É um livro que se lê por obrigação, porque se trata de uma obra difícil? Sem dúvida. Mas também porque os Lusíadas têm sido usados como peça central no projeto de construção da identidade nacional. E a obra de Camões remete involuntariamente para o universo de um nacionalismo anacrónico fora de moda. Pode ser usado e tem sido usado para bandeira não importa de quê. Sei lá, de da democracia ao fascismo. E nós vemos isso, por exemplo, no século XIX, é tão importante para liberais como para legitimistas, é tão importante depois para a propaganda republicana como para a reação monárquica a essa propaganda, é tão importante para a Primeira República como depois para o Estado Novo. Foram os republicanos a instituir o 10 de junho como feriado municipal de Lisboa em 1910. Mas seria o Estado Novo a decretar o Dia de Camões como feriado nacional. Que me será concedida havendo coisas de alguma importância a dizer. Ao falar de Camões, é difícil chegar ao escritor original sem dar de caras com o que fizeram dele, um símbolo nacional. Será impossível falar dos Lusíadas apenas por aquilo que são, em primeiro lugar, uma das obras-primas da literatura mundial? Uma das razões pelas quais os Lusíadas se afirmam logo como uma obra-prima e foi a razão principal para logo ser Camões considerado o príncipe dos poetas portugueses, pois o príncipe dos poetas da Península Ibérica no seu tempo e um dos maiores da Europa, é porque ele ao mesmo tempo, sendo uma epopeia, é uma epopeia que é ao mesmo tempo um canto de exaltação e um canto já de crise. Os Lusíadas foram publicados em 1572
no final de um século prodigioso. A ação acompanha a histórica viagem realizada por Vasco da Gama à Índia em 1497. Ao mesmo tempo, descreve a grande aventura dos portugueses desde a fundação da nacionalidade. Mas ele está a escrever quase um século depois, 70 e tal anos depois disso ter acontecido. E Portugal mudou, entretanto. E está em crise. Portanto, ali a aura do canto imperial começa a empalidecer e, por outro lado, a própria visão do homem já não é tão confiante, tão exaltante como a que seria próprio de um poema puramente renascentista. Para o Portugal contemporâneo e periférico, é difícil imaginar o que será estar no centro do mundo. Mas no século XVI, o mundo era literalmente dos portugueses. Metade do mundo, para ser exato. As coroas portuguesa e espanhola tinham, por iniciativa própria, repartido entre si os dois hemisférios do globo. E os portugueses esticavam-se temerários de uma ponta à outra da metade que lhes coubera. De África tem marítimos assentos. É na Ásia mais que todos soberana. Na quarta parte nova os campos ara. E se mais mundo houvera, lá chegara. Era um momento da história em que todas as possibilidades estavam em aberto. O avanço científico e tecnológico dos portugueses sustentava fabulosas ilusões de grandeza. Garcia de Horta expressa-o de forma exemplar. Digo que se sabe mais em um dia agora pelos portugueses do que se sabia em 100 anos pelos romanos. No contexto de tal realidade histórica, era natural a tentativa de celebrar em literatura os feitos da nação. Camões é um homem sem imaginação. Sem imaginação. É um homem que não precisa de imaginar. A realidade para ele dá-lhe matéria completa para fazer a espantosa lírica, que para mim é muito superior à épica. Mas a língua portuguesa era ainda rude e vulgar. Na corte, entre 1501 e 1536, as peças de Gil Vicente representavam-se em castelhano. As aulas eram dadas em latim, a língua erudita. A primeira gramática portuguesa data apenas de 1536. Os portugueses tinham-se afirmado como nação imperial, mas faltava à língua portuguesa idêntico prestígio no plano internacional. E o poema épico representava o mais alto desígnio a que uma língua podia aspirar. A epopeia estava no topo do cânon dos géneros literários, juntamente com a tragédia, e por isso era muito importante, porque seria, digamos assim, a forma mais prestigiosa de a literatura poder enaltecer os feitos dos portugueses. Outros poetas e escritores tentaram a escrita de uma epopeia em português. Diogo de Couto, Fernão Lopes de Castanheda, João de Barros, António Ferreira. Mas apenas Camões foi capaz de levar a bom porto esse projeto nacional. Ele tinha uma capacidade fabulosa de manipular o idioma e de transformar a prosa em verso. Todos as estrofes do Camões são lapidares. A gente lê aquilo é lapidar. Há uma ironia amarga nisto. Do homem de quem herdámos uma história, pouco sabemos da sua própria história. Sobre a vida de Camões, são mais os mitos que circulam do que os factos comprovados. E não existe um único documento hoje sobre Camões, sabe que por isso é que a biografia tem andado assim, então é que não há documentos, foi tudo sistematicamente distribuído. Um homem que passou a vida inteira a escrever, não há uma só linha escrita por ele. Nem mesmo a data do seu nascimento é certa. Alguns apontam para 1525, outros por volta de 1517. A sua erudição indica que terá tido formação académica. Em Coimbra, presume-se. Tem sido retratado como fidalgo pobre, mas bem relacionado. Por volta de 1545, andará por Lisboa, onde frequenta os salões aristocráticos e a própria corte. Tem amigos nobres e, diz-se, faz sucesso entre as damas. A imagem do jovem poeta fogoso, sedutor, compulsivo, é um elemento central da mitologia camoniana. Escrevi alguns versos que ainda ninguém conhece. Por que os não dizeis agora, quando